o ChatGPT saiu da OpenAI e foi para a Anthropic, que é a empresa que faz o cloud. Então, a gente tem aí uma possível aceleração além do que já está acelerado no cloud. Ele está performando bem. Felipe? Gente, eu vi vocês falando sobre inteligência artificial e essas coisas todas que a gente está falando bastante. E eu assino uma plataforma chamada Vibe Studio. Até eu já tinha falado para a Andrea sobre isso também. É uma plataforma que custa R$ 400 o ano e ela tem acesso a todas as inteligências artificiais. Qual é a diferença, né? Que algumas contas elas são compartilhadas entre outras pessoas. Então é muito importante a gente descaracterizar as informações, como a Andrea falou lá no nosso treinamento também. Se vocês quiserem, eu mando o link aqui no chat para vocês olharem também. Porque... eu não recomendo, Fê, essas plataformas agregadoras, particularmente falando não, porque elas geralmente utilizam elas utilizam versionamentos anteriores. Então, enquanto a gente tem ali um ChatGPT em 5.4 disponível ali dentro dessas plataformas por uma questão de custo para eles mesmos, né? Eles estão lá na 4.2, assim, o versionamento. Então, por essa razão, a gente fica muito atrás em atualização. E aí, por isso que eu acabo não recomendando. Tá, eu não sei qual é as versões ali, mas, assim, para mim tem sido útil. Mas, enfim, quem quiser pode me chamar também, daí eu mando, enfim, fica a critério, tá? Obrigado. Nada. Bom, alguém mais, meninas, quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Senão a gente vai começar aí a nossa aula de hoje. Essa semana foi bem boa tarde. Essa semana, para mim, desde que eu saí do curso sexta-feira, eu não consegui dormir, eu cheguei a sonhar com ela, então eu fiquei assim, tá ok, eu ia tirar o dia, sábado, para dar uma descansada e eu não consegui. E uma coisa que tu comentou na sexta-feira é do Brand Book. O meu maior sonho era ter ele bem consolidado, e eu tava trabalhando em cima, até que depois dali, o final de semana foi todo em construção da identidade da minha marca. E, de fato, em um final de semana, chegou no nível que eu tô há quase 2 meses trabalhando e superou todas as minhas expectativas, ao ponto de eu já encaminhar para registro de marca, com tudo feito, e segunda-feira já estou encaminhando para as novas embalagens da marca, com cor, com tudo. Então, para mim, isso foi um grande avanço, porque, de fato, eu vou conseguir completar 1 ano com a marca e já com tudo feito. Gente, arrasou. Eu tô, assim, muito, muito feliz. Minha cabeça não para, mas uma felicidade que... Então, muito obrigada, porque foi muito esclarecedor e muito enriquecedor também, né? De conteúdos, enfim. No nosso próximo encontro do clube, você apresenta pra gente daí, então, o seu brand book. Para colocar todo mundo na mesma página, gente, o que é o brand book? Né? O brand book é o livro da nossa marca, onde a gente especifica como que a nossa marca fala, como que a nossa marca é visualmente, cores, tipografia, né? Então, a gente consegue criar um brand book muito completo utilizando inteligência artificial, que é um trabalho que ele, quando feito, né, como eu falo, quando ele é feito por alguém que sabe o que está fazendo, por um designer, por um especialista na área, ele fica, né, perfeito, mas nós hoje já temos condições de fazer de uma forma muito boa e com muita excelência também. Então, esse é um exemplo do que é um brand book. Então, aqui a gente tem filosofia da marca, o que a marca é, o que ela não é, tipo de cores que a gente tem, como que tem que ser a proporção de uso, né, a tipografia, onde que a gente usa cada caso, cada cenário. Então, esse é um trabalho muito rico, né? E quem trabalha com marketing, entregar isso para o seu cliente, que antes era um trabalho ali pelo menos de 2 semanas direto, né? De uma pessoa, agora consegue entregar com mais celeridade ainda e também com muita qualidade. Então, eu fico bem feliz de ouvir esses relatos de vocês que já estão aplicando, que aplicaram, e queria mostrar algo, um projeto de uma aluna. Como eu falo, né, a inteligência artificial, ela, além de fazer a gente se destacar no mercado, fazer a gente se destacar na nossa carreira, né, trazer aí várias oportunidades de receita, ela também dá para a gente oportunidade de criar coisas que a gente sempre quis fazer, mas a gente não podia, porque precisava contratar um time de desenvolvedores, precisava contratar uma equipe muito grande.
Todos conseguem me ver e me ouvir? Sim, tá. Então, essa é a Kivian. A Kivian é um software que foi desenvolvida por uma aluna nossa. Ela não conseguiu estar aqui hoje, mas eu me comprometi em apresentar por ela. Em que eles fazem um acompanhamento familiar ali, ou individual da mulher, em termos de como que o nosso ciclo menstrual influencia o humor e energia. Então, eles fazem todo um acompanhamento, que não é só biológico, mas também emocional, levando em consideração as fases do ciclo da mulher. Isso se conecta com a nossa agenda para que a gente consiga saber os dias em que a gente vai estar melhor disposta ou não. E vamos pensar, essa semana, por exemplo, é uma semana que eu estou menstruada, tá? É uma semana que vocês podem perceber, quem me segue nas redes sociais, eu fiz pouquíssimas reuniões. Porque uma reunião, ela exige de mim, assim, um preparo gigantesco, e eu me dedico muito, e eu fico com menos humor e carisma também nessa semana. Então, a gente ter essa visão antecipada nos ajuda, e também eles trazem uma visão para cada fase da mulher. Então, a gente tem, ela fez uma personalização, quando é só uma mulher acompanhando, quando é um casal, quando ela consegue colocar, inclusive, os filhos, a família ali dentro, né? Que eu falo, já chegou no nível evoluído de terapia familiar, essa família que chegou aí nesse nível. Mas, né, leva em consideração quem está gestante, quem está em pós-parto, e também a perimenopausa e a menopausa, que cada vez mais a gente está vendo a importância de entender melhor esses sinais que a gente antes nem conhecia, né? Então, esse é um software que ela fez e desenvolveu. Ela utilizou o Lovable para fazer o software, utilizou o Cloud para fazer o desenho que a gente está vendo aqui, então o que a gente chama de projeto de UX Design. Então, o Cloud desenhou para ela como que tinha que ser cada coisa que está aqui. Ela pegou essa imagem que o Cloud desenhou e pediu para o Lovable criar um site em cima disso. Então, ela utilizou 2 inteligências artificiais e já está pronto para a gente começar a testar e usar. Então, eu vou colocar nos grupos, vou divulgar também nas minhas redes sociais esse software. Tem 30 dias gratuitos e, como está em fase de teste, ela vai colocar ali dentro da ferramenta um lugar para feedback, que se vocês forem usar e sentirem que está faltando alguma coisa, podem ir comentando ali para ela que ela vai melhorando e fazendo novas versões. Então, começando também a gente mostrando as novas linhas de receita e as possibilidades que a gente sempre fala. E agora, então, vamos falar sobre a anatomia de uma inteligência artificial. Qual que é o nosso objetivo hoje? Eu espero que vocês saiam dessa aula conseguindo ter uma visão mais estratégica de como a gente utilizar a IA para gastar menos, usando menos créditos, né, que a gente sabe que tem essa questão de consumo dos créditos gratuitos, mas principalmente trazendo mais profundidade para vocês. Então, nossa intenção é sair do genérico, que a gente já saiu nos nossos treinamentos, nas nossas aulas, com os prompts especializados, mas entrar num nível maior ainda de profissionalização. Então, o que geralmente acontece que faz com que a IA pareça burra, que parece que a ferramenta não funciona, essa IA não está funcionando. A maioria das pessoas está usando a IA ali como se fosse um Google. E aí, todos os dias, a gente vai e pede uma coisa nova para a IA, do zero. Né? Como se a gente fosse treinar todos os dias uma nova funcionária com as informações da nossa empresa. E aí a gente pensa que a IA é fraca, que a IA está dando um material genético que não serve para a gente nem para o nosso negócio. Só que a gente está fazendo no formato de uso de conversas padrão, que a gente entra, abre uma conversa e sai conversando. Todas as vezes que a gente começa essa conversa do zero, é como se a gente tivesse que ensinar ela todas as vezes. Então, abri uma conversa dentro da inteligência artificial, colei um prompt lá dentro. Ela vai ler o meu prompt e vai aprender com o meu prompt. Fiz uma correção, continuei conversando nessa conversa. Quando eu coloco uma nova mensagem, ela relê tudo que eu coloquei, tudo que ela leu, tudo que ela respondeu, e aí vai responder. Isso faz com que a gente consuma muitos tokens. Então, o que são os tokens? É a memória da IA. Geralmente, a gente tem um limite de 127 mil palavras de interação com a IA antes que ela enlouqueça. E aí, eu não sei se a Jennifer já está aqui, mas ela me autorizou a dar o case dela, já está aí. A Jennifer, ela é líder de marketing numa
numa empresa gigante, com mais de 1.000 funcionários, faturamento bilionário, enfim, tem vários desafios que ela enfrenta. E um desses desafios foi corte de orçamento. Então, ela tinha um time gigante de marketing, e ela teve que cortar o time. Então, saiu de um time, acho que eram 8 pessoas para 2, ela e mais um. Foi esse o cenário, tá? Ela tinha um sonho e um funcionário e precisou dar conta do marketing da empresa. E ela começou a criar os designs com inteligência artificial usando o ChatGPT. E estava dando certo, né, Jennifer, até certo momento. E aí chegou um momento que a Jennifer mandou uma mensagem falando: André, aconteceu alguma coisa, tá ficando muito ruim, os conteúdos estão ficando feios, não tá mais ficando como era antes. E aí eu fui tentar entender um pouquinho de como ela estava fazendo. Ela estava dentro da mesma conversa, sempre pedindo as novas gerações de imagem. E aí a gente consumiu muita memória da IA e ela entra naquele estágio de alucinação em que ela enlouquece. E ela começou a fazer um material muito ruim. E aí a solução... comenta aí conosco, Di, por favor. Então, era um produto novo, e aí a gente começou a parte de pesquisa de mercado, planejamento, tipo, tudo do zero, dentro de um assistente. E aí eu fui colocando várias informações, e cada vez que eu pedia alguma coisa nova, eu tinha que colocar mais arquivos pesados, apresentações, PDFs. Então, no geral, assim, além da geração de imagem, ele fez pesquisa, planejamento, lançamento, criou toda uma estratégia, estrutura comercial, foram mais de 120 tarefas realizadas. E aí, na parte de geração de imagens, ele já tinha gerado várias imagens, tipo, muito boas para tráfego, para redes sociais. Aí ele começou a gerar tudo meio desconexo. As imagens começaram a ficar meio tronchas. Aí André, eu acho que a assistente está entrando em burnout. O que está acontecendo? Aí foi quando ela foi me orientar, me explicar o que era para fazer. Aí eu rindo, eu falei, nem ela está aguentando mais fazer tanta coisa. Nem a IA estava aguentando mais trabalhar tanto, né, Jennifer? E aí a Jennifer conseguiu solucionar isso criando assistentes personalizados que ela treinou, né, Jennifer, para cada tipo de etapa do que ela fazia, sem ela precisar contar uma história do zero, sem ela precisar escrever tudo de novo. Então, esse é um exemplo prático de como a gente pode aí ter uma melhor performance nesse sentido. Então, como a gente falou, começar uma conversa do zero, sem contexto, sem uma estrutura de contexto, uma estratégia de contexto na IA, é como se a gente tivesse que contratar uma pessoa nova todos os dias e ensinar ela a trabalhar. Então, o que a IA precisa saber para entregar muito bem para a gente? Ela precisa saber quem nós somos, quem é a nossa empresa, né? Se a gente trabalha em uma empresa, qual é essa empresa? Qual o público que é atendido? Qual é o tom de voz da marca, né? O que é o tom de voz da marca? É uma marca mais enérgica, é uma marca mais calma, ela é uma marca mais irônica, ela é uma marca que ela traz mais afago, mais empatia. Quais são os produtos e a proposta de valor desse negócio? Quais são os processos internos e o jeito de trabalhar? Quando a IA entende tudo isso e a gente treina um funcionário, seja ele em IDA, ou um funcionário humano, a gente consegue ter mais resultados em razão dessa estratégia de contexto. E aí que entra a nossa solução de memória operacional, que são os projetos de inteligência artificial. O que esses projetos resolvem para a gente? Eles garantem continuidade entre as conversas sem alucinação, histórico vivo do trabalho. A gente consegue ter repertório acumulado, então, conforme vai avançando a complexidade das atividades que a gente vai tendo, a inteligência artificial e a memória vão avançando junto. A gente tem um padrão consistente de resposta, que sempre vai parecer que veio do mesmo lugar, da mesma empresa. E, por fim, uma inteligência contextual real, em que a gente consegue fazer a IA pensar melhor dentro do nosso campinho. É como se a gente desse um campo com um limite para ela pensar, e ela vai avaliar o nosso cenário especificamente, com alto nível de personalização. André, então tu quer dizer assim que, por exemplo, no chat GPT que eu conheço, ali eu crio o projeto e a cada nova conversa é dentro do projeto. Isso, perfeito, Carol. Eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai olhar alguns projetos ao vivo e também vai criar. E sim, é isso, a gente vai usar aqui o Cloud e o Manus, porque é que eu indico mais vocês a usarem. O token é a cada chat?
Não token, no projeto. isso, ele é por conversa. Ah, por conversa. Ele é por conversa. Então, imagine que a gente tem um projeto com 10 conversas. A gente tem 127 mil pedacinhos dessa memória, vezes 10, ao invés da gente ter 127 mil só em uma conversa. Entendi, obrigada. Que isso. Quando eu mostrar que vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, o projeto, ele não é um lugar para a gente salvar conversas, não é uma pasta para a gente manter prompts, nem lugar para a gente colocar arquivos PDFs. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu já vi isso acontecer, né? Conforme a gente vai amadurecendo dentro da IA, a gente vai vendo algumas situações. Então, o projeto ele tem que ser uma área de contexto especializado, um especialista, como se fosse um cérebro vivo do negócio de vocês, extremamente treinado. Então, o que tem que ter? Oi, Flávia, quer falar? Se quiser falar, abrir o microfone e fica à vontade. Ali, fiz isso com o Cloud, mas tenho pedido para ele produzir algo hoje. Só consegui usar uma vez, é o pago, aí só pode usar ele depois das 14. Assim, o Cloud gratuito, ele tem essa janela, né, de tempo de uso. E não, anexar arquivos não atrapalha. Tem arquivos que são estratégicos a gente colocar. O que é importante? O que é importante ter dentro de um projeto de IA? Identidade, que nem a gente viu. Quem é você? O que a empresa faz? Para quem é o público? Como a gente trabalha e o que é excelente para vocês. Vou mostrar um exemplo aqui dentro da Manus para vocês. Então, aqui dentro nós temos os projetos, tá? Então, os projetos ficam aqui. A gente consegue criar um projeto clicando aqui em mais. Ele vai perguntar o nome do projeto, as instruções, e a gente cria. Então, vou botar aqui teste. E está criado esse projeto, né? A partir disso, o projeto já está existindo. Então, procura projetos, clica em mais, coloca o nome, e nesse momento a gente não vai botar as instruções no projeto. O que tem aqui dentro desse projeto para a gente olhar? A gente tem o campo de instruções, que é onde a gente indica para a IA como que ela tem que performar, como que ela tem que executar as tarefas dentro desse projeto. Então, aqui a gente vai colocar um resumo de todas aquelas informações que a gente comentou. Nós temos arquivos, que vão ser arquivos estratégicos. Então, por exemplo, um arquivo com a relação de produtos que vocês vendem. É estratégico estar aqui. Um arquivo que consta uma pesquisa de mercado, né? Quem fez comigo em aula, né? O raio-x do público ideal. Aqui é um bom lugar para o raio-x do público ideal estar aqui. Depois, a gente tem as habilidades. As habilidades são especificidades, aprendizados que a IA tem, que eu também vou fazer um recorte aqui na nossa aula só sobre isso, e as tarefas agendadas. Então, essa é a anatomia de um projeto de IA. Vamos ver um funcionando, um que já está na rua. Esse é o projeto da primeira versão do workshop de IA de mulheres empreendedoras que foi feito. Neste projeto, o que eu coloquei? Eu dei algumas instruções para a IA que eu fiz usando a própria IA. Então, tem um checklist que eu vou passar para vocês de perguntas e respostas que vocês vão respondendo. E aí, a partir das respostas de vocês, a gente vai pedir para o Manus, para o Cloud ou para o ChatGPT criar as instruções de projeto. E aí, ele vem e traz aqui a forma como eu trabalho. Então, quais são as regras inegociáveis de qualidade para a IA me atender? Todas as conclusões que ela tira têm que ser baseada na pesquisa de público-alvo. Por quê? Porque eu não quero ela pegando da internet um outro público que não é o que eu fiz pesquisa, um público que eu não entrevistei, um público que não é o meu segmento. Então, ela sempre vai olhar só para o meu público-alvo. Ela não pode inventar dados, números e comportamento. Eu peço sempre para ela fazer uma diferenciação entre o que é uma evidência direta de pesquisa, o que é uma inferência estratégica e o que é uma adesão recomendada. Porque, às vezes, a IA ela te dá uma informação que parece um dado, mas é uma análise dela, não é um dado de mercado, não é um dado de pesquisa. E eu fui colocando como tem que ser isso. Então,
considere que o workshop é presencial, que vai ser em Porto Alegre. O tom de voz tem que ser direto, inteligente, sofisticado sem arrogância, contundente sem agressividade. Eu coloco as minhas regras, é o meu acordo. Eu faço um acordo, um contrato junto com a inteligência artificial de como que ela vai performar. Coloquei, inclusive, os valores da minha comunidade para ela entender o que a gente respira aqui dentro, né? O que a gente tem como valor, como inegociável, como mandamento dessa comunidade. Então, essas são as instruções. Todas as vezes que eu abrir uma nova conversa, antes de executar, a IA vai ler o que está aqui, vai ter isso na sua memória gravada. Então, ela sempre vai recorrer a essas instruções. Coloquei um prompt aqui, ela vai ler aqui antes de executar ele. Vou mostrar um exemplo que fica um pouco mais claro para vocês sobre isso. Acho que o café estratégico. André, de novo, isso aí foi a primeira coisa que a gente fez, né? Tu escreveu com as tuas palavras, colocou, a gente, no caso, lá botou no chat, pediu para transformar aquilo ali num prompt para outra IA, né? Isso, aqui, mas aqui, diferente da gente pedir o prompt, a gente vai pedir para ela criar as regras e as instruções para vocês usarem num projeto no Manus, num projeto no código. Mas aí tu escreveu ela e pediu para, sei lá, melhorar a forma de dizer aquilo ali. Tá. Isso. Tem um checklistzinho que vocês respondem e aí eu vou entregar, inclusive, esse prompt pronto. Vocês vão pegar as respostas de vocês, colocar o prompt e ele já entrega as instruções prontas. Óbvio, esse é o modo ultra mega avançado. André, eu não quero fazer o método ultra avançado agora, eu quero começar pequeno, não tem problema. Tem aqui um outro exemplo da Gramado Summit, em que as minhas instruções foram muito rápidas. Eu fiz esse projeto no carro. Então, eu botei ali, traga apenas dados de pesquisa de empresa, universidade, órgão, sempre acompanhado de fonte. O público é formado majoritariamente por X pessoas, preze sempre por um copywriting que não seja clichê, e evite frases como não é isso, é sobre aquilo que a IA geralmente faz e coloca. Então, aqui é como a gente poderia iniciar agora, Val. Não precisaria ser um modo ultra mega avançado, né? Isso já ajuda e já personaliza muito para vocês a atuação. Então, quais são os arquivos que são importantes a gente ter aqui dentro? Nossos produtos, nosso público-alvo e o que a gente faz. Com essas 3 informações, a gente já consegue ter uma IA personalizada. Então, ela não vai ficar buscando informações diferentes das instruções que a gente passou aqui dentro. Quero fazer uma pesquisa. Vou entrar aqui e vou fazer um prompt do mesmo jeito que eu faria como uma nova tarefa. Só que ao invés de colocar ela solta, como uma nova tarefa solta, a gente coloca ela aqui dentro e executa. Então, outro exemplo aqui para a gente dar uma olhada. Outro projeto que eu tenho. Mesma coisa. Instruções. Regras inegociáveis de qualidade. Trouxe aqui as regras que ela tem que seguir de qualidade. O que é o mínimo para ser entregue. De uma mentoria de carreira que vai ser lançada agora, no mês de junho. Arquivos. Mesma coisa. Público-alvo, quem são essas mulheres. Aí aqui, como é um curso, eu já trouxe toda a ementa, né? Então, até aqui a gente consegue entender um pouquinho como que é esse projeto de IA. Então, o que vocês vão ter que organizar, né, para vocês? Uma identidade de quem é você. Então, quem é você, o que você faz, né, qual é o seu negócio, o que a empresa resolve e qual é o seu público. Imaginemos que a gente tem uma situação em que a gente atende 3 públicos diferentes. Vamos pegar exemplo de uma escola de natação aqui, né? Então, vamos lá, a gente atende um público que são por exemplo, crianças autistas, mas que aí o meu público são as crianças, mas geralmente o tomador de decisão se a pessoa vai assinar ou não o serviço ali de natação, por exemplo, é a mãe, né? Então, a gente teria um público, quem é essa mãe, né? Quem é essa mãe que tem um filho em determinada faixa de idade. Eu posso criar um projeto específico para falar sobre o meu negócio, especificamente só para esse público. E aí a gente vai ter um projeto por produto e público. Então, eu estou falando de aula de natação para crianças autistas. Eu vou ter um projeto ali dentro que vai trazer
com especificidade o que eu entrego para esse público. E assim a gente consegue ter um alto nível de personalização. Tenho também uma solução de academia, né, de treinamento funcional para mulheres, específico para mulheres. Eu consigo ter um projeto sobre funcional para mulheres. Também tenho funcional misto, consigo ter um projeto para cada público. É como se a gente criasse pequenos departamentos extremamente específicos da nossa empresa para nos apoiar. Oi, Thalita. Oi, André. Uma dúvida. No caso do meu caso, que é uma agência de marketing, né? É um projeto por cliente, ou porque assim, eu produzo conteúdo, eu faço tráfego pago, eu faço análise de estratégia, CRM e tal. Seria um projeto por cliente ou seria um projeto por cada área da agência? Uhum. Eu faria olhando para os seus clientes, tá? Para os seus clientes, minha recomendação seria você ter, no mínimo, uma pasta por cliente, onde você, provavelmente, ali quando você entra, né, ali no restaurante, você deve fazer um diagnóstico, provavelmente, né, da presença dessa marca. Você colocaria ali quem é essa empresa, né, que você está atendendo, qual é o seu diagnóstico, qual que é o público, qual que é o serviço. Esse primeiro projeto é onde você vai fazer todas essas estratégias iniciais de campanha, estratégia de tráfego, mas você pode ter, ao longo do tempo, conforme o relacionamento com essa empresa for aumentando, ofertar para eles uma nova linha, um novo produto extremamente especializado, em que você, por exemplo, faria tráfego super segmentado por tipo de produto, por tipo de serviço. Então, imagine que você está atendendo um restaurante aqui em Porto Alegre, que ele tem um serviço de jantar, né, normal, de um restaurante que ele quer chamar clientes, mas ele agora vai começar a oferecer brunch. Você vai fazer outro tipo de anúncio, vai ser outro tipo de imagem, vai ser outro tipo de tráfego. Então, você pode ter um projeto por cliente, mas conforme você for avançando nesse relacionamento e em profundidade mesmo, de complexidade do trabalho com o cliente, e fazendo essas segmentações. Então, restaurante X, brunch. Restaurante X, serviço de locação para eventos, que é outro que pode ter. E aí você consegue ter uma campanha cada vez mais especializada. Mas eu tenho clientes que são agências e não são do teu segmento, mas que elas fazem exatamente assim. Tem um projeto geral por cliente ali dentro, onde elas pensam as estratégias e aí tem os específicos por tipo de produto para criar copy. Que aí fica muito específico, né? Só fala com aquela pessoa. Entendi. Tá bem. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida aqui, gente? Até agora? Não. Então, quanto mais estratégica forem as nossas informações, menos a gente vai precisar repetir comando. Então, a gente não precisa, né, abrir uma conversa e dizer, oi, meu nome é tal, aqui é o meu perfil de voz, eu falo dessa forma, minha empresa faz isso, que já é muito avançado. De novo, a gente está falando de um movimento de mercado em que a gente olha as pessoas utilizando a inteligência artificial de uma forma um pouco mais genérica. Então, me entregue um conteúdo para eu utilizar na venda de perfumes, né? Por exemplo, a gente colocando essas informações mesmo que numa conversa, a gente já gera diferenciação. Quando a gente vai para um projeto, isso fica muito mais específico. Então, como que a gente usa da forma certa os projetos, né? A gente cria o projeto, coloca ali o nome claro do projeto, define as nossas instruções, então vai colocar ali qual é a nossa identidade, como que ele tem que... o que é excelência para vocês, o produto que vocês têm, e subir alguns arquivos que sejam estratégicos. Não, aqui a política não é quanto mais melhor, é quanto menos, inclusive, melhor. Então, tem um material de meu público-alvo, sobe esse. Tem um bom exemplo de criativo, por exemplo, que eu usei para algum cliente, ou uma apresentação que deu certo. Pode subir aqui também para criar essas referências. Então, não queremos colocar vários PDFs ali dentro, não queremos também instruções genéricas, a gente quer efetivamente ter essa curadoria de vocês do que é necessário essa funcionária digital de vocês saber. Então, nas instruções, o que a gente vai responder? E aqui já começa o nosso checklist de estrutura ideal, que vocês vão responder depois e subir na IA de vocês.
a gente responde quem você é, né? Então, primeira coisa, aquele chat que a gente criou, aquele projeto que a gente criou, é para quê? É um projeto específico para tratar sobre determinado produto, determinado serviço para tal público-alvo. Para que o objetivo do projeto, né? Para que esse projeto existe e para quem que ele se destina. Depois, então vamos lá. Ponto número 1, quem você é. 2, o objetivo do projeto. E 3, o público-alvo que você está referenciando naquele projeto. Depois a gente vai para o item 4. Qual é o tom de voz? Aqui entra o perfil de voz da marca. Quem já fez, tem pronto. Quem não fez, eu posso enviar também as instruções de como fazer. Mas é uma análise de como a gente fala, de como a nossa marca fala, qual é o tom de voz dela. 5, o que a IA tem que evitar? Então, eu não quero que a IA fale num tom de autoajuda, não quero que use frases genéricas, não quero que coloque emojis, por exemplo, que às vezes, né, no início o ChatGPT usava muito emoji. Então, a gente explica o que evitar. E 6, quais são os formatos que a gente espera ter sempre que a gente fala com ele. Então, sempre que eu abrir uma conversa, eu espero receber como retorno um arquivo Word. Ou sempre que eu abrir uma conversa, eu preciso que no final do que você me responder, você me entregue um passo a passo. Então, você sempre vai me entregar um passo a passo todas as vezes que eu te perguntar qualquer coisa. É uma instrução que a IA sempre vai seguir. Então, quem eu sou, qual o objetivo do projeto, quem é meu público, qual o meu tom de voz, o que a IA tem que evitar e o que eu espero de formato. Com esses 6 pontos, a gente consegue personalizar esse projeto para treinar esse comportamento da IA. E quais arquivos a gente sobe? Idealmente, o book da marca. Andrea, não tenho. A gente pode criar com inteligência artificial. Inclusive, essa pode ser uma próxima aula que a gente faz, que é a criação de um brand book de marca, né? Seja ela pessoal, seja ela da empresa. Então, vou subir o guia da minha marca. Se eu tenho identidade visual, paleta, logo, a gente organiza isso. Quem é o meu público-alvo? Qual é o raio-x do meu cliente ideal? Se eu já tenho uma apresentação comercial, uma proposta comercial padrão, posso subir ali dentro. Se eu estou fazendo conteúdo, posso subir conteúdos que performaram bem outras vezes. E o que a gente não sobe? Arquivo duplicado, porque ela vai processar 2 vezes. Informações desatualizadas, porque ela sempre vai, a IA sempre vai ler, né? Sempre vai ter isso dentro da sua memória guardado. Então, Andrea, o arquivo está desatualizado, não funciona mais, eu mudei a minha oferta de produto. A gente vai entrar aqui dentro dos arquivos do projeto, vai clicar aqui e vai excluir esse item e subir o novo. Então, foi ficando desatualizado, vai excluindo e colocando novas versões. Tá? Para a gente manter sempre essa atualização. Opa, voltei para o... Então, vou mostrar um pouquinho para vocês os projetos dentro do Cloud agora. A gente viu antes dentro do Manus. O funcionamento é extremamente parecido. Deixa eu só aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo a tela certa. Aí. O funcionamento é extremamente parecido, tá? Então, aqui dentro do Cloud, eu vou vir em projetos. Vou clicar em novo projeto, mesma coisa. Vou colocar um nome que eu consiga entender. Vou colocar aqui as instruções, né, que a gente viu. Vou clicar em criar projeto. Quando a gente entra aqui no criar projeto, ele tem uma estrutura muito próxima do Manus, né? Então, ele tem as instruções, que é onde a gente vai colocar, né, toda a instrução do que a gente quer. E os arquivos que a gente gostaria de subir, que são os mesmos que nós vimos anteriormente ali dentro do Manus. Então, performa da mesma forma essa seção. Ó. Diferentemente do Manus, o Cloud tem um sistema que ele te mostra a memória. Então, toda inteligência artificial tem memória. A gente vai conversando, ela vai ficando com uma memória nossa, um entendimento de quem nós somos.
O Cloud mostra isso pra gente. Ele vai, ao longo do tempo, conforme ele vai entendendo o que a gente faz, ele vai mostrando o que ele tem de memória e a gente tem a possibilidade de editar. Aqui, ó, só mostrar rapidamente para vocês, eu não dei instruções nesse projeto, então é o mesmo projeto do workshop de IA, que vocês viram lá no Manus, eu fiz nos dois, porque eu acabei utilizando o Manus para algumas atividades, o Cloud para construir o material que vocês viram, né, quem fez o treinamento presencial, o material gráfico, e eu anexei aqui pesquisa do público, brand book da marca, informações sobre o produto e sobre a aula, e mesmo sem dar instruções, como eu conversei muito com ele, ele chegou a uma memória, ele criou uma memória, e aí ele vai analisando, né, essa memória, e todas as noites ele vai atualizando. Então, todas as noites, ele roda aqui dentro uma análise e vê o que eu falei com ele durante o dia, se tem que atualizar alguma coisa, se mudou alguma coisa. Então, ele mesmo vai fazendo isso, está em inglês aqui, porque a IA escreve em inglês, mas eu poderia traduzir, né, escrever em português também, e eu posso mudar. Então, Cláudio, você não está considerando aqui a faixa etária, por exemplo, do meu público-alvo, que é uma coisa importante. E aí a gente consegue melhorar ainda mais essa memória. Val? A maneira como organizar os projetos, tá? No meu exemplo prático, por exemplo, eu não tenho, é um cliente só, mas eu tenho vários empreendimentos, tá? Dentro de cada empreendimento eu tenho uma série de coisas que acontecem. Aí eu teria, por exemplo, o projeto seria o nome do empreendimento, empreendimento X, tá? Mas lá dentro, por exemplo, eu preciso revisar um book digital, revisar um flyer, criar um texto. Aí é outro projeto? É outro? Deve ter 1 milhão de projetos. Porque não posso ter o projeto, por exemplo, empreendimento Andrea, tá? Empreendimento X. Daí, dentro desse empreendimento, eu tenho várias atividades que eu faço que são referentes ao projeto Andrea. Um é revisar book, por exemplo. Eu venho lá, faço briefing para a agência me apresenta, né, o material, eu reviso, peço ajuste, a agência faz de novo. Aí, né, vem aquela coisa, tu pede 10 coisas, eles fazem 5 e alteram 15, e tu tem que ficar revisando isso 1000 vezes. Então, eu teria que colocar o material que eu recebi, a minha revisão, o material que voltou, pedir para revisar de novo. Isso de uma tarefa, de um book. Aí, se isso for de um outro material, eu tenho que criar um outro projeto? Eu consigo criar projetos dentro do projeto? Como é que eu organizo isso? Sim. A minha resposta vai ser a resposta de advogada, né? Que é depende. Depende. Mas dentro do teu caso, vamos pensar. Empreendimento Andrea. Então, imagina que eu sou um empreendimento aí dentro. Se sempre, tudo que você vai precisar tratar vai ser sobre a Andrea no geral, mesmo que seja a análise financeira da Andrea, a análise de marca da Andrea, mas vai ser sempre tudo muito correlacionado, você pode ter só um projeto, e aí a gente vai criar habilidades, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a gente vai criar uma habilidade que é a revisão de book. Tá. E aí eu vou conectar um projeto com uma habilidade que seria como se eu chamasse um especialista. Uhum. Imagina que eu tenho um agente de IA, eu mandei ali uma demanda, o agente de IA pensa só na Andrea. Mas quando ele precisa fazer uma análise financeira de como está a vida da Andrea, ele vai recrutar um especialista. Esse especialista é a habilidade que a gente chama. Tá. Mas no teu caso, Val, por ser uma empresa corporativa, né, e por ter vários empreendimentos, várias microempresas aí dentro, eu subdividiria no máximo os projetos entre empreendimento e público-alvo. Então, por exemplo, você tem um projeto para fazer materiais e para fazer análises para venda de cliente direto, né, venda direta, e você vai ter um outro para quando você está tratando com parcerias com incorporadoras, que você também precisa ter um comercial fechando parceria com incorporadoras. Até para colocar todo mundo na mesma página, a Val, ela é diretora de marketing de uma construtora, né, bem grande aqui no
do Rio Grande do Sul, que tem vários empreendimentos. Então, nesse caso, Val, eu faria por segmento de público e empreendimento. Então, uma é para o teu corretor usar, para o cliente final, outra é para a tua área de parcerias usar para fechar melhores negócios, por exemplo. Tá. Gente, mais dúvidas, traumas, ressentimentos? Querem que eu repita alguma coisa aqui? Como sempre, tudo é novo. Quando a gente tá tendo contato com um conteúdo novo, fica confuso. Mas na prática a gente vai sentindo. Oi, Gi. Oi, tudo bem? Tudo, coisa boa por aqui. Eu estou muito feliz que recebi esse convite. Queria só explicar um pouquinho não estou abrindo a câmera que eu estou aqui onde meu filho joga futebol, tá? Tem muita coisa acontecendo aqui embaixo. Eu trabalho também no corporativo, eu sou gerente de uma área de compras, faço gestão de agentes de eventos, mas é uma categoria dentro de procurement. Então, meus contextos são projetos regionais e globais relacionados a isso, relacionados à categoria, a procurement, a reforma tributária, vários contextos, mas eu não tenho como usar, eu só posso usar a IA autorizada pela empresa, que normalmente é a Copilot, né? Então tem todas as restrições de privacidade lá dentro, mas eu posso usar no meu note particular e eu descaracterizo para fazer algumas análises próprias, né? Eu estou tentando assim, entender como que eu consigo levar isso para fazer os meus assistentes, meus agentes, que tem a ver tanto com os projetos quanto com gestão de time, né, com liderança, que me auxilie nessas tarefas que eu tenho, né, dentro dessa gestão. Tanto lidar com informação de projeto, informação de e-mail, informação de time, desenvolvimento de pessoas, meu desenvolvimento, o que deveria ficar num contexto geral, ou seja, que ele possa aplicar para tudo, quando ele conecta com o meu desenvolvimento como líder, por exemplo, e o que tem que ficar em cada projeto, caixinha específica e separado. Em relação à utilização do Copilot, né, a gente acaba vendo muito no mercado corporativo essa vedação, né, de usar só o da Microsoft mesmo, por conta da rastreabilidade. Para você usar o seu privado, a primeira regra é a estratégia de anonimização. Então, tudo que você for subir de dados ali dentro, você sempre tirar o nome da empresa, tirar o CNPJ, porque aí vai ser um contexto geral, né? Não vai ser algo específico da empresa que você vai estar quebrando sigilo ou alguma regra. No caso de gestão de pessoas, de gestão de time, gestão de feedbacks, a gente também pode utilizar, no teu caso, as habilidades, a mesma questão da Val. A gente cria um especialista em uma habilidade específica que você precisa, então eu preciso de um especialista para estruturar feedback com a minha equipe. Eu preciso fazer um feedback, fazer um one-on-one sensível, e eu quero ter uma estrutura sólida disso, de acompanhamento, que sempre seja a mesma para todos os funcionários, senão a gente também confunde, às vezes, a equipe. Então, minha gestão seria ter os projetos que você toca, então, projeto regional 1, projeto regional 2, projeto regional 3, e a gente chama essas skills, essas competências, conforme necessidade. Eu vou mostrar agora aqui para vocês, vai ficar um pouquinho mais simples aqui. O que são essas skills, essas habilidades? É algo novo, tá? Isso é bem novo, a gente está falando, acho que menos de um mês e meio, talvez, das skills. As skills é como se a gente desse um treinamento para uma pessoa. Então, tem uma skill específica para cada tipo de atividade que a gente faz. O Manus, ele já nasce com algumas habilidades, algumas skills indicadas. Então, por exemplo, ele tem aqui a skill do Creator. O que diz essa skill do Creator? Ele é uma habilidade para guiar, atualizar habilidades do Manus conforme ele vai trabalhando. Então, é como se a gente tivesse uma atualização de memória mais rápida. Ok. Skill de geração de vídeo. Deixa eu ver se eu... Opa, adicionei aqui, acabei adicionando. Não tem problema. Deixa eu remover. Skill de geração de vídeo. O Manus tem uma habilidade treinada especificamente para produzir vídeo por IA. Então, quando eu uso essa skill, além de todo o repertório que a IA já tem, a tela está no cloud? Desculpa, gente. Perdão. Obrigada por avisar. Agora sim. Obrigada, meninas.
Então, vamos de novo aqui. Dentro das habilidades aqui no Cloud, ó, a gente clica aqui em habilidades e a gente também consegue acessar essas habilidades pelas configurações, tá? Aqui em personalização, a gente consegue achar algumas habilidades aqui dentro. Mas olhando para o projeto primeiro. Vamos clicar em adicionar habilidades. Ele vai dar a opção da gente fazer um upload de habilidade. Então, essa habilidade é um treinamento. Sempre que o meu funcionário, ele vai fazer um atendimento comercial aqui dentro da minha empresa, alguém vai perguntar alguma informação de curso, alguma coisa, ele necessariamente, ele sempre tem que buscar o nome daquela pessoa, encontrar o Instagram dela, encontrar o LinkedIn dela e antes de começar a falar com ela, entender o negócio dela. Por exemplo, essa é uma recomendação para o time comercial. Então, eu vou criar essa habilidade aqui dentro de pesquisa, por exemplo. Então, eu vou criar uma habilidade de personalização a partir de Instagram e de LinkedIn. Aí eu vou ensinar, vou efetivamente dar o passo a passo de como tem que ser, e isso vai ser uma habilidade. Então, a próxima vez que o meu time comercial for atender alguém, eles vão poder pegar essa habilidade, só colar o Instagram e o LinkedIn da pessoa. A gente até poderia pedir para a IA achar, mas como tem uma questão de velocidade de atendimento, né? A gente já pega do banco de dados, cola ali e ela automaticamente dá um resumo de quem é esse cliente, o que essa pessoa faz, com o que ela trabalha, para ele personalizar o atendimento. Esse é um estilo. Outro tipo de habilidade. Sempre que a gente vai fazer um conteúdo para o Instagram, para determinado canal, para determinado produto, por exemplo, então, workshop de IA, a gente sempre vai utilizar o verbo na primeira pessoa, a gente sempre vai utilizar os artigos todos no feminino, a gente vai utilizar a estrutura A, B, C, D sempre. Então, quando eu vou pedir qualquer coisa para IA e eu invoco essa habilidade, é como se a gente estivesse pegando esse treinamento e trazendo na memória. O que na vida real a gente adoraria fazer, porque quem nunca treinou alguém, explicou um passo a passo para a pessoa, disse como tinha que ser tudo, e aí na hora de fazer a pessoa vai fazer e ela simplesmente trava e esquece. E aí a gente pensa, mas eu te treinei sobre isso. É exatamente essa a situação aqui. Então, se eu sempre faço uma coisa da mesma forma, eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que fazer um memorando. A gente também tem aqui conosco algumas pessoas da Secretaria de Planejamento do Estado de Rondônia, por exemplo, do governo do estado. Sempre o memorando é igual, sempre tem que ser da mesma forma, não pode fugir, porque é um conhecimento técnico, a legislação exige isso. Eu vou criar uma habilidade de escrita de memorando. Então, aqui a gente começa a ter esses agentes de IA extremamente personalizados para o que a gente precisa. No exemplo da Val, quando você vai revisar um book, o que você revisa? Eu vejo se a data está certa, eu vejo se eles citaram o cliente, eu vejo se as imagens estão de acordo. Você ensina essa revisão para eles e eles vão revisar. É um relatório financeiro, uma prestação de contas financeiras. O que a gente sempre tem que fazer quando abre essa relação financeira? Confiro a data, confiro a emissão da nota fiscal. Então, a gente treina, coloca essa habilidade ali. E isso também pode servir para... Oi, Val. Essa habilidade vai estar dentro do projeto. Essa habilidade ela vai estar dentro do projeto, mas depois que você cadastra uma habilidade, ela pode ser utilizada em todos os seus projetos. Você cria uma raiz de habilidades ali que a sua empresa precisa ter, e aí você começa a puxar. Então, vou abrir aqui. Então, se ela está ali e eu peço para fazer uma função, é como todo o resto. Ela vai usar aquela habilidade, vai usar as informações, os PDFs, vai usar tudo. Tudo que está ali naquele projeto, ela vai usar. Eu preciso invocar a habilidade. Isso, você vai invocar. Vai ser assim, você vai adicionar a habilidade. Vou pegar aqui o exemplo. Pegar minha biblioteca pessoal. Eu tenho uma habilidade de tom de voz da marca, tá? Então, aqui, esse é o tom de voz da minha marca pessoal, esse é o tom de voz da Working, que é a minha empresa. Então, imagina que eu vou falar agora com o tom de voz da minha marca pessoal, tá? Vou adicionar aqui dentro do projeto essa habilidade. Tá aqui. Tudo que eu escrever vai ter essa habilidade no fundo. Mas eu preciso fazer algo específico, que eu quero garantir que essa habilidade seja exercida. Eu vou vir aqui
vou escrever o meu prompt, então vou colar aqui meu prompt que eu fiz e vou clicar em usar habilidades, e aí eu vou colocar de novo aqui dentro essa habilidade. E aí eu garanto que ele está pegando. E eu posso usar essa habilidade também fora do projeto. Então, imagina que eu vou agora pedir um conteúdo. Escreva um artigo para jornal. Vou fazer um prompt louco aqui, tá? Escreva um artigo para jornal sobre a importância da carreira feminina no Brasil. Só que eu quero que ele leve em consideração a Working, porque a Working, lá dentro a gente tem uma série de mandamentos, de valores, que norteiam de uma forma diferente como eu entendo que tem que ser a carreira feminina dentro do C-Level, dentro da alta liderança. Como a ciência entende, não é a visão do Google. Eu vou vir aqui, vou invocar, mesmo fora do projeto, esse especialista e vou dar para ele começar a fazer. Ele vai começar a fazer usando e levando em consideração isso. Então, a gente pode invocar ela a todo momento, tá? Aí aqui ele fez umas perguntas, né, que ele quer entender um pouco mais tom de voz, sobre o que é o artigo, que também é uma instrução que eu tenho sempre me fazer pergunta para não trazer conteúdo genérico. E, André, isso que tu fez agora, tá? Tu fez uma nova tarefa ali, não estava dentro de projeto nenhum. Como é que tu mantém, como é que tu salva isso? Que essa era a minha dúvida lá no curso, né? E aí, juntando uma outra pergunta, que talvez tenha a mesma resposta, uma hora a gente estava no Cloud, uma hora a gente estava no Manus, às vezes tu tem o mesmo projeto em várias IAs diferentes, né? Como é que tu acha? Porque dentro do computador vai lá em meus documentos, cria uma pasta tudo dentro da pasta, tudo. Mas aqui a gente está em várias diferentes. Como é que tu não enlouquece? Sim. Como é que tu lembra onde é que estão as coisas? Que louca eu já sou, vamos começar. Não tem como enlouquecer, porque já sou. Mas, brincadeiras à parte, Val, eu organizo praticamente tudo que eu faço com projetos, então tudo que é importante, ele geralmente está em projeto. Mesmo que seja um projeto que eu ainda não tenha me dedicado a desenvolver muito, ó. Por exemplo, aqui. Esse é um projeto que eu criei que ele está mais como uma pasta organizadora do que um projeto estratégico de agentes de IA. Então, eu criei um projeto de IA para líderes aqui dentro. Pode ver, não tem tarefa agendada, não tem habilidade, não tem arquivo e não tem instrução. Mas tudo que eu estou falando sobre esse assunto, eu estou colocando aqui dentro. Em algum momento, quando esse tema vier se tornar relevante, eu posso estruturar mais estrategicamente esse projeto? Posso, mas por enquanto eu vou guardando aqui. Tarefas que são muito específicas, que não têm necessidade de estarem sendo sempre revisitadas, eu não coloco em projeto, e aí eu tento achá-las pelo pesquisar aqui. Então, a gente tem essa pesquisa, e aí você consegue pesquisar, por exemplo, aqui. Ontem eu estava fazendo um logotipo para um novo evento que eu estou criando, que ficou horroroso, por sinal, tá? Eu vim aqui e criei uma tarefa solta porque eu queria fazer um teste para ver o que aparecia. Joguei, assim, um prompt rápido, peguei a habilidade de design da Working e joguei aqui dentro. Ele até respeitou as cores, mas não ficou legal, porque eu escrevi de qualquer jeito. É uma atividade que está solta aqui dentro. Aí o que a gente tem que cuidar? Como a gente como a gente nomeia essas tarefas. Então, se a gente vir aqui, tem que nomear da melhor forma possível, que é como a gente vai buscar depois, tá? Deixa eu só ver aqui que ele... Ó, ele até fez, eu não respondi ele fez igual. Então, foi lá e criou o artigo para jornal sobre carreira feminina. É como se tu criasse um documento no Word, tu largou dentro dos meus documentos solto, não botou dentro de nenhuma pasta. Isso. Os projetos, eles ficam aqui, a gente consegue expandir e recolher. As tarefas, a mesma coisa. Perfeito, Thalita, é isso aí. Os projetos são as novas pastas dentro do computador. Andrea, mas aí tu usa o Cloud e tu usa o Manus e tu usa o Lovable e etc. Sim. E aí, óbvio, isso no início para a gente pode parecer estranho, porque não é a forma como a gente utiliza. Mas eu acredito que em alguns meses vai ser muito normal, já vai ser comum na nossa cabeça esse tipo de organização. Então, sim, eu tenho uma pasta por tema dentro de cada IA que eu uso, que são as principais, que é o Cloud, o Lovable,
e a Manus. Então, o workshop, por exemplo, tem uma pasta lá dentro do Lovable que tem todos os materiais de workshop. O Canva, né, a ferramenta Canva, onde a gente faz designs, eu tenho uma pasta desse mesmo projeto lá dentro. E aí eu tenho a clareza que eu sei que sempre onde eu entrar, eu vou ter a pasta organizada. E aí eu tenho que me regular em relação a isso. Posso criar um agente de IA para revisar e criar regras de onde tem que estar cada projeto? Posso. A gente pode criar regras específicas. Se eu tratar sobre esse tema e a pergunta for sobre esse tema e eu não colocar num projeto, você tem que alocar essa tarefa num projeto X. A gente pode dar esse tipo de comando para IA, mas acho que não vale os tokens, tá? Mas tem como fazer com o Cloud Cowork, que é uma outra aula para a gente tratar. Vamos voltar para o Cloud aqui. Agora, para eu mostrar para vocês as mesmas habilidades. Sim, perfeito. Dá para salvar em doc as respostas e salvar no computador e no Drive. Vou mostrar. Aqui, ó. Tá aqui o texto, o artigo que eu acabei de desenvolver. Eu posso colocar a conexão do Manus, assim como todas as IAs, com o Google Drive. E aí eu escolho salvar direto no Google Drive, aqui, e aí eu vou escolher a minha pasta. Então, ele demora um pouquinho para abrir, mas ele sempre abre. Então, eu vou procurar aqui minhas pastas no Drive. Já sei que fica dentro, no meu caso aqui, carreira e IA. Aqui. Vou selecionar e vou salvar aqui dentro. Deu. Ficou salvo isso dentro do meu Drive também. Assim como a gente também pode editar direto no Google Docs, né? Então, ele já abre o arquivo direto para edição, mas aí a gente tem que salvar depois. Então, tá aqui pronto o arquivo, vou vir e vou salvar ele, vou mover ele para a pasta depois que fizer mais sentido para o nosso negócio. Obrigada, Thalita, perfeito. Dentro do Cloud, mesma coisa. Quando nós entramos aqui, a gente pega um projeto, a gente tem as instruções e os arquivos, certo? Quando a gente clica aqui nesse maisinho, a gente tem as habilidades, que são as skills do Manus. Mesma coisa, né? E aí aqui eu consigo também gerenciar as minhas habilidades. Então, a gente tem as habilidades que vêm nativas, né? Que o próprio Cloud entrega para a gente. Então, aqui tem essa de design. Então, aqui dentro tem, ó, como que é por dentro de uma habilidade. Como que tem que ser feito o espaçamento, como que cria esses designs. Então, vou criar uma imagem com IA. Invoco, eu me sinto... Na adolescência, quando a gente era criança, tinha umas cartinhas que a gente tinha que invocar uns negócios. Estou me sentindo isso, assim, invoca o poder do Yu-Gi-Oh!, uns negócios assim. Enfim, quem tem filho deve viver ainda isso também. Então, você vai lá e vai invocar essa habilidade, essa skill, quando está criando determinada ação. Mesma coisa que eu tenho lá no Manus, eu tenho aqui. Eu tenho o meu design system com todo o meu posicionamento de marca como uma habilidade, além de um arquivo de projeto. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma ultra personalização das atividades de vocês, tendo vários funcionários. Então, vamos pensar que eu quero criar agora uma habilidade. Eu quero criar uma habilidade, deixa eu ver uma tarefa que eu tenho que fazer hoje. Eu preciso fazer um pitch de vendas. Então, eu vou vir aqui no ChatGPT. Vou botar, crie um prompt assertivo para eu pedir para a IA. Daí vamos lá para os nossos P's, né? O que eu quero que a IA faça, né? Eu quero que a IA crie uma habilidade no Cloud para desenvolvimento de pitch de vendas no meu negócio. Quero
Andréa, desculpa te interromper, Andréa. Para mim não ficou claro ainda para quem tu pede. Por que tu pede para o Cláudio e não para o Manus? Por que tu pede para o Lovable e não sabe para qual? Tá, no mapa de ferramentas. Eu vou concluir aqui o prompt e já explico, tá, Val? A lógica, tá? Então, estou pedindo aqui no chat GPT de forma aberta o meta prompt, porque ela consome menos créditos, porque é uma ferramenta que dá para a gente usar gratuita e ela funciona muito bem para essas ações mais rápidas, tá? O chat GPT. Então, eu quero jogar a ideia do produto, a promessa, quanto vai custar para o cliente, o perfil do cliente, as funcionalidades do produto e que me seja entregue um pitch de vendas de até 2 minutos pronto, de forma altamente especializada, como se fosse um diretor de vendas desenvolvendo esse pitch. Tá? Então, aqui eu estou pedindo para o ChatGPT criar o meta prompt. Aí ele vai criar agora. Então, esse aqui é o nosso meta prompt. Eu peço para a IA criar um prompt para usar na IA. Passo número 1 da nossa ação, tá? Por que estou usando o ChatGPT? ChatGPT e Gemini são muito bons para atividades rápidas, para atividades em que a gente precisa de uma entrega que não seja extremamente analítica e extremamente aprofundada. Como o ChatGPT ele tem aquele padrão de treinamento que ele busca em muitas fontes, né? Ele tem uma fonte de dados muito grande, ele consegue ter os padrões de profissão muito bem estabelecidos, assim como o Gemini, porque são IAs mais genéricas. O Manus, ele já é uma IA que ele funciona com um modelo de agente, então eu uso sempre o Manus quando a gente está pensando em análises mais estruturadas. Preciso pegar 2 arquivos e fazer uma análise entre eles, preciso pegar um arquivo financeiro, um arquivo de mídia e cruzar. Então, atividades extremamente analíticas. E o Cloud eu consigo utilizar para atividade analítica também, mas ele é uma IA que foi treinada de uma forma mais humanizada. Então, é muito bom para texto, para copy, para escrever artigo, para revisar texto, para revisar apresentações. E, além disso, também cria imagens, como criou o material, né, da nossa apresentação, cria slides, o Manus também cria, mas o Cloud, eu entendo que me entrega melhor essas ações. Então, por isso que eu uso elas. E o Lovable eu uso para criação de site, software e apresentação mais complexas, tá? Então, aqui ele trouxe esse prompt para criar essa habilidade, tá? Vou lá dentro do Cloud, vou jogar esse prompt aqui, ele vai ficar em anexo, por conta do volume de caracteres, ele entra em anexos, e aí eu vou botar, execute o prompt em anexo e me entregue a habilidade... Não está aparecendo. Perdão. Colei aqui, vou de novo. Colei aqui, copiei lá do chat GPT, colei aqui, aí ele entra como anexo e eu vou pedir para ele executar o prompt em anexo e me entregue a habilidade pronta para subir no Cloud. E aí ele vai processar agora essa IA. Aqui acabou de renomear, ó, acabou de dar o nome para o arquivo, então aqui é um bom momento, se eu quero localizar isso melhor depois para colocar. Eu posso botar criação, habilidade, pitch de vendas. Preciso achar em algum momento, ele vai procurar esse pitch de vendas. E aí agora ele vai criar esse arquivo para mim e vai ser uma habilidade pronta. Eu vou ler, vou conferir se essa habilidade está de acordo com o que eu esperava, né, ali dentro. Estando, a gente vai cadastrar essa habilidade. Agora, todas as vezes que eu precisar fazer uma apresentação comercial,
eu vou puxar essa habilidade. Vou fazer apresentação comercial para um cliente que tem uma indústria de têxtil. Se eu tenho um projeto de cliente indústria de têxtil com os detalhes desse cliente e invoco esse pitch de vendas, ele vai fazer um pitch de vendas extremamente personalizado para esse cliente. Tenho outro cliente que é uma transportadora, né? Trabalha aí com caminhão, por exemplo. Ele vai fazer essa aplicação desta habilidade olhando para as especificidades daquele cliente. Então, aqui o Cláudio me entregou a habilidade. Especialista em criar pitches persuasivos, qual que é o objetivo, o que o pitch faz aqui dentro. Então, como que o pitch deve ser feito, o que tem que ser evitado. E aí ele coloca todos os critérios de qualidade aqui dentro. Feito, ele já me dá o salvar habilidade. Cliquei aqui em salvar habilidade, ele vai salvar e a gente já consegue começar a usar esse funcionário treinado dentro da nossa plataforma. A habilidade fica salva dentro do projeto ou dentro da ferramenta? Ele fica salvo dentro da ferramenta, daí depois você vai puxar ele lá, ó, habilidade salvou, vou mostrar. Ó. Agora tá dentro do meu cloud, tô atualizando só para garantir que resetou tudo, tá? Tá dentro do meu cloud essa ferramenta. Eu tenho agora essa habilidade aqui dentro. Se eu quiser usar ela agora, eu vou vir aqui em habilidades e já vou procurar pelo meu pitch de vendas. Tá aqui ela. Crie um pitch para eu vender a mentoria de carreira. Joguei aqui dentro. No caso do Manus, a gente consegue cadastrar essa habilidade dentro do projeto. No caso do Cloud, a gente não cadastra ela dentro de uma sessão específica, mas você vai puxar ela todas as vezes que você for utilizar. Ah, André, eu não quero ter que lembrar disso, eu quero que sempre leve em consideração. A gente volta lá, baixa aquele arquivo, baixa esse arquivo aqui, na máquina, ele vai fazer o download, a gente vai vir aqui e vai subir ele como arquivo. Tá aqui dentro. Isso basta? Eu prefiro usar direto da fonte, porque a arquitetura do sistema tá assim, mas isso aqui já bastaria para ele levar em consideração, tá? Já no Manus, eu vou entrar no projeto, vou cadastrar a habilidade, né? Fazer o upload da habilidade. Deixa eu ver se ele puxa aqui. Subir a mesma habilidade que está lá no Cloud. E ele já cadastrou aqui dentro do projeto. E eu já posso começar a puxar ele também, mas aí já está dentro do projeto. Então, recapitulando, gente, o que nós vimos até agora. Para a gente pensar juntos. A gente vai partir de uma estrutura de projetos que vai ser pensada estratégica como uma geração de contexto, para que a gente não precise explicar sempre do zero para IA as atividades. O que a gente vai ter dentro de um projeto? Sempre quem a gente é, né? O objetivo, quem a gente é, quem a nossa empresa é, o objetivo do projeto, o público-alvo, qual é o tom de voz da nossa marca, o que eu quero que ele evite e como eu quero que ele me entregue. André, não tenho todas essas respostas. A gente vai na tríade. Quem a gente é, o que a gente espera, né? O que a gente quer com aquele projeto e tal. Eu quero desenvolver melhores estratégias. E para quem que ele é. Ponto. Criei uma estrutura de projeto. Isso já me deu uma grande profundidade. A IA já está trabalhando num nível que ela sai de assistente, ela sai de analista, ela sai de especialista, ela entra assim, vira um grande gerente. Show. Mas aí, além disso, eu quero conseguir utilizar as skills, né?
Então, quero conseguir ter essa especialização. Show, vou criar os especialistas, dentro da forma, treinar esses especialistas, fazer um especialista para cada tipo de atividade que eu tenho, para cada tipo de ação. Aqui tem um exemplo, um especialista em copywriter, que é quem escreve textos persuasivos. Vou ter ali posso ter um copywriter especialista em anúncio, posso ter um copywriter especialista em artigo para jornal, posso ter um copywriter especialista em roteiro para reels, por exemplo. Quero ter um especialista em análise estratégica para eu colocar notícias de mercado e ele fazer análise. Então, dessa forma, a gente deixa de ter uma IA genérica e a gente passa a ter um sistema de inteligência em que a gente usa projetos, mais habilidades, né, mais skills, para ter um universo profundo de uso de IA, que as pessoas não consigam olhar e dizer que aquilo foi feito por IA, e, inclusive, ter uma entrega superior ao que a gente teria trabalhando sozinhas, sem utilizar esse repertório todo. E economizar token, né, gente, que é importante para a gente não zerar, né, tão rápido os nossos créditos, para quem assina e para quem não assina também não zerar tão rápido esse uso. Dúvidas, traumas, ressentimentos? Quando eu crio as habilidades no Cloud, ele não consome nada. Quando a gente cria a habilidade, ele consome a conversa, né? Consome o token normal, mas quando você coloca essa habilidade lá dentro, você não vai consumir toda a pesquisa que ele faria para entender como se comporta um copywriter. Entendi. Dentro da metodologia dos nossos 4 Ps, o primeiro P é o papel, né? Então, atue como se você fosse um estrategista de marca. Se você já tem uma habilidade definida do que é um estrategista de marca, ele já tem isso na memória, você economiza esses tokens. Uhum. E aí, aqui, gente, então, a gente tem esse template do projeto ideal, né? Então, como que é o nosso projeto ideal? O nome do projeto, objetivo, público, tom de voz, né? O que a gente quer evitar, os arquivos, o que eu coloquei ali dentro, e o que eu espero de saída dessa inteligência artificial. Os nossos próximos passos aqui serão, eu vou mandar para vocês esse material, em que vocês aí vão fazer, né, esse questionário, ver quem vocês são, qual que é o objetivo, vão respondendo, e vão entregar também para vocês o prompt para a criação das instruções do projeto, para vocês também só pegarem essas respostas, usarem esse prompt, ele já dá as instruções de projeto para vocês começarem a criar os projetos específicos de vocês. Feito? Vi que tem perguntas aqui no chat sobre o Perplexity. O Perplexity é uma inteligência artificial que ela performa muito bem para a gente fazer pesquisas em base de dados em que está na internet. Então, quando eu preciso fazer levantamento de pesquisa científica, por exemplo, eu quero localizar estudos científicos que abordem a diferença salarial entre mulheres e homens no mercado de trabalho. O primeiro lugar que eu vou é o Perplexity, em razão disso, porque ele consome os dados da internet e ele te responde referenciando. Então, deixa eu entrar. Nada melhor que mostrar, apresentar o Perplexity para vocês. Perplexity. O Perplexity eu não assino, tá? Então, tudo que vocês vão ver aqui Deixa eu ver. Tá. Então, aqui, eu precisava fazer uma busca em o que existiu no mundo, o que existia no mundo de eventos de mulheres na área da tecnologia. Eu queria fazer esse mapeamento porque eu estou mandando palestra para todos os eventos que tem sobre mulheres na área de tecnologia, engenharias, matemática. E aí eu pedi para ele fazer essa pesquisa. E aí ele pesquisou cada uma das ações, né, como eu coloquei, e ele vai me referenciando os links de onde ele achou. O que me ajuda muito, porque aí eu não preciso pegar no ChatGPT o nome, porque no ChatGPT vem o nome, né, colar, e eu já vou entrando direto. Outra coisa, deixa eu ver, levantar 10 manchetes, deixa eu ver o que eu fiz aqui.
Aqui, ó, eu queria 10 manchetes de jornal ou pesquisas científicas que confirmassem a minha tese de que empreendedoras que adotam o IA nos negócios têm mais resultados. Aí ele me trouxe quais eram as manchetes, eu consigo ir entrando e vendo se isso realmente é uma manchete de um canal que eu respeito, de um canal que eu poderia referenciar, se está atualizado, se não está. Então, o Perplexity eu utilizo ele mais para isso, para o que é referencial que a gente precisa ter. Ele é bom também para a criação de clipping. Então, eu quero me manter atualizada, né? Ele também é muito bom para isso. Então, gente, quem usa IA bem, não conversa com IA, documenta inteligência ali dentro. Então, essa é uma estratégia para vocês conseguirem ter mais inteligência ainda aplicada nos negócios. É já um módulo avançado, mas eu recomendo vocês que testem, peguem algo assim que é simples do dia a dia de vocês, um projeto que vocês já tenham pronto. Por exemplo, quem fez o treinamento sexta passada já tem tudo para fazer o primeiro projeto. Tem o tom de voz da marca, tem o raio-x do cliente ideal ali dentro, já sabe qual é o gargalo, já escreveu o que faz, né, nas aulas, então é só a gente conectar tudo isso dentro de um projeto. E aí vocês podem também brincar de pegar o mesmo prompt e colar dentro do projeto e colar fora do projeto. Vocês vão ver que tem mais profundidade e qualidade quando a gente utiliza o projeto. Fechado, então, mulheres incríveis. Qualquer dúvida eu sigo à disposição nos canais ali da equipe, né, no meu WhatsApp, nas redes sociais. Eu vou enviar tudo para vocês hoje até o final. Eu vou mandar agora a apresentação, mas o prompt e todos os outros dados eu vou enviar até o final do dia, que eu tenho que entrar numa reuniãozinha em 8 minutos. Mas já encaminho agora para conseguir dividir. Me mantenham informado do que vocês estão criando. Vocês vão ter... Eu chego a chorar quando vocês mandam as coisas. Eu chego a chorar. É que eu não falo porque parecer boba, mas assim, ontem a Amanda mandou o novo site dela ali, ficou lindo, maravilhoso, ela toda bonitona, assim, comecei a chorar, eu falei, meu Deus, nem vou falar. Então eu realmente fico muito orgulhosa, porque enche o meu coração de verdade ver nós mulheres somos tão competentes agora, tendo possibilidade de fazer mais com menos recursos, né, porque a gente sabe que temos várias limitações de recurso aí no mercado de trabalho, enfim, então vamos voar cada vez mais longe. E temos aqui também a nossa cota masculina, que é o Felipe, para não dizerem que a gente é preconceituoso e que eu sou sexista e ser processada, como a Magazine Luiza e a Luiza Helena Trajano foi, e eu não tenho os mesmos advogados que ela, então a gente tem ele aqui sempre para estar ajudando no processo que alguém venha fazer. E eu mando a gravação, sim, gente. Pode deixar que mandaremos a gravação. Agora vai os slides, depois a gravação e os prompts. Beijo grande para todo mundo, foi um prazer. Obrigada pela confiança de estarem mais um dia aí comigo. Tchau, tchau. Obrigada, Andrea. Obrigada, gurias. Bom final de semana. Tchau. Tchau, gente. Beijo.